tem se levantado, tem uma diferença da geração que foi levantado 10 anos atrás? Ah, tem. Tem, porque... Porque, na verdade, é assim, pastor Marcos. A pessoa só é revelada quando ela se depara com a prova. Quando ela se depara com um momento difícil, de dificuldade. É nesse exato momento que ela vai dizer o porquê que ela está ali. O porquê que ela veio. Se ela veio mesmo para vestir a camisa ou se ela está ali para um benefício próprio. Porque quem está para benefício próprio não vai aguentar o vento. Não vai. Quantas tempestades você já passou durante esse percurso? Quantas dificuldades eu enfrentei? Guerreiro, eu já ministrei culto de doutrina da palavra de Deus, que é o culto que a gente chama de culto de doutrina, culto de ensinamento, enfim. Para minha esposa, eu sentado ali no altar, ali e o culto, olhar para a nave da igreja, aquele culto vazio, e só minha esposa ali, e eu pregar como se eu estivesse pregando para a igreja cheia. Com a mesma alegria. Com a mesma alegria, com a mesma intensidade que eu sempre gosto de falar do amor de Deus. Mas por que eu estou citando esse exemplo? Porque na mesma igreja, quando eu implantava uma campanha, eu levantava a faixa na frente da igreja com o tema da campanha, não tinha lugar para colocar crente. Ou a festividade. Só que assim, vamos voltar, e não vamos voltar muito tempo atrás, não. Quando terminava uma festividade, nós falávamos, vamos agora ver o relatório da festividade. Qual é o relatório da festividade? Tantas almas se renderam aos pés do Senhor, tantos batismos. Eu fui batizado com o Espírito Santo, guerreiro, com uma oração com imposição de mãos. Um pregador ainda jovem, na época que a festividade era sexta, sábado, e no domingo começava 3 horas da tarde. Eu acho que você pegou essa fase aí. Domingo começava 3 horas da tarde. Exatamente, peguei. Aí até cancelava o culto da noite, né? Que era o término da festividade. Domingo, 3 horas da tarde, fomos para a igreja, e aí o pregador, quando ele terminou, ele falou assim: quem aqui não é batizado com o Espírito Santo e tem vontade de ser batizado, vem aqui que Jesus vai te batizar. Então, nós fomos para frente, ele começou a orar com a imposição de mãos. Guerreiro, foi uma rajada de línguas estranhas ali, e aquele dia eu fui tomado por um fogo, assim, uma coisa que eu nunca mais... a primeira vez, ela é diferente das outras. Exatamente. Ela marca a tua história, você não esquece. Marca. Então, eu fui ali batizado com o Espírito Santo naquele dia, nunca mais eu esqueci daquele culto, nunca mais eu esqueci da cara do pregador. E você falando, eu fui batizado em casa. Então... Nós saímos da igreja e como que se já não bastasse, nós ia para casa do irmão, depois do culto. Agora, Deus mudou? Deus não é o mesmo Deus de ontem, nunca muda. hoje e será Deus nunca muda. Eternamente? E você... Por que não se vê mais, guerreiro, tantos batismos com o Espírito Santo? Era isso que eu ia te falar. Entendeu? Era isso. A questão da cura. Um dia desse eu estava conversando com o irmão aqui e ele estava me explicando e eu entendi a visão dele. Por quê? A cura. Ninguém, guerreiro, muitas pessoas hoje em dia deixou de estar preocupado em ver o camarada enfermo e ele fica até meio com medo de passar vergonha. Porque você só vai saber se Deus vai lhe usar para impor as mãos e curar, e ir de pregar e colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Você só vai saber se vai curar o camarada impondo as mãos e repreendendo o mal. Exatamente, exatamente. Quantas vezes você vê campanha, porque assim, vamos entrar aqui, deixando claro aqui, mais uma vez, que nós não estamos aqui para criticar ninguém, mas quantas campanhas você vê, venha receber o batismo com o Espírito Santo? Não, eu nunca vi. Nunca vi. Entendeu, guerreirão? Nunca vi. Venha receber o teu milagre a nível de o coxo vai andar, o mudo vai falar, o surdo vai ouvir, Deus vai tirar qualquer tipo de enfermidade aqui. Venha nesse desafio e nós vamos orar e vamos pôr a mão e você vai receber o milagre. E eu estava até conversando com um pastor amigo meu esse dia, eu falei assim, pastor, por que as pessoas não colocam a campanha de portas fechadas? Só coloca a campanha de portas abertas.
Campanha de portas abertas. Entendeu? Então, o que acontece? Será que Deus ele quer abrir porta? Será que o povo tá meio tipo assim... Como é que tá a minha vida? Tá achando que Deus Diante de Deus. tá achando que Deus é, tipo assim, eu pelo menos, Guilherme, você me conhece, você sabe, eu não prego um Deus tirano. Que porque você é bonzinho, ele vai te dar um carro zero, uma casa na praia, uma fazenda. E se você for ruinzinho, ele vai te jogar uma enfermidade. Deus não tem... Deus não é isso daí. Não. Deus Esse não desenho aí não existe. Deus não é tirano. Deus, ele tem um enorme amor por nós, a ponto de entregar o filho para morrer na cruz. O Isaías diz que Deus achou por bem moê-lo, né? Levar ele numa morte de cruz, para que nós tivéssemos o direito de ser salvo em Cristo Jesus. Então, através da morte de Cristo, essa porta que estava fechada se abriu. Então, a primeira porta que a gente vê que se abriu é essa porta. É a porta da salvação. A porta da salvação. Exatamente. Então, vamos fazer uma campanha da porta da salvação que se abre na tua vida. Então... mas eu acredito, Guerreirão, que é assim, ainda tem muita gente séria. Tem bastante. Tem muita gente séria. Tem muita. Tem muita. Nós não estamos aqui generalizando e também nem falando mal de ministério de ninguém, né? Mas é que tudo precisa ser com moderação. Com moderação. Moderação. A campanha é boa? É boa até certo ponto. Exatamente. Né? O barulho é bom? É bom. Por quê? O movimento não é sinal de avivamento. Não. Mas todo avivamento... As pessoas confundem avivamento com barulho, com movimento, e não é isso. Mas todo avivamento, ele provoca um barulho. Lembra do Vale de Ossos Secos? Do Vale de Ossos Secos. Ali houve o quê? Um grande ruído. Começou a acontecer o quê? Um rebuliço. Naquele rebuliço as coisas começaram a chegar no lugar. Porque... exatamente. Então, o que precisa entender? Que Deus, quando manda profetizar, Deus ele manda profetizar e fala o que é para profetizar. O que é para profetizar? Ezequiel, pode viver esses ossos? Assim, tu sabe, eu não sei de nada. O poder está na tua mão. Exatamente. Então, profetiza. E diz para os ossos da seguinte maneira. Então, tem que tomar um cuidado aí na questão que a Bíblia diz que ai daquele que diz assim, diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. Sendo que exatamente. Então a gente precisa tomar um cuidado. Tomar cuidado. Muita profecia, uma profecia que circula muito, relacionamento. Precisa tomar cuidado, às vezes casa com a pessoa errada, porque alguém profetizou na emoção. Tem várias formas de profetizar. Você vê uma situação, você se sensibiliza com aquela situação, você profetiza diante daquilo que você está vendo. Diante daquilo que você está vendo. Profetizar em 2021 que muita gente ia morrer, guerreiro, aí fica fácil. E agora tem um negócio aí que, rapaz, eu não sei como que umas pessoas dessa não tem temor. Sabe, pastor Marcos? Esses profetas que na verdade não são profetas, guerreiro. Por exemplo, você me convida para ir pregar na sua igreja, né? E eu vou lá no Facebook e vou ver a vida de todos os membros da sua igreja, né? Eu vou ver lá a vida dos irmãos da sua igreja e ali eu faço um relatório. E quando eu vou pregar na sua igreja, eu vou profetizar justamente dentro daquilo que você viu. Que eu vi. Tem uma pessoa aqui com nome tal, revela identidade. E para dizer que é Deus que está falando... Deixando claro. Eu acredito no poder de Deus. Sim, Deus revela. Eu acredito que Deus revela e revela de verdade. Sim, Deus revela. Como revelou acerca do apóstolo Paulo. Vai na casa de fulano, de cicrano, já estava tudo certinho. Sim. Ser rua direita e tal. O nome do fulano é Judas. Deus revela. Mas como você falou, pastor Marcos, eu acho que tem que ter ponderamento. Porque tudo que é exagerado causa um pouco assim de receio, né? Causa um pouco assim de estranheza. Será que é Deus? Será que não é? Né? Falar o nome da pessoa completa, falar o emprego que ela trabalha, falar a casa que ela mora, o número de identidade, o número de telefone. E a Bíblia nos dá o direito, não de julgar o profeta, mas de julgar a profecia. Porque o problema está sendo Eu estou dizendo isso, pastor Marco, porque eu conheço pessoas
Eu não estou aqui falando de história que eu vi. Eu conheço pessoas de famílias que foi destruído porque um profeta foi lá e disse assim, ó, não vai morrer, Deus vai levantar e vai ser boca de Deus, o testemunho da pessoa vai ser assim, 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 e quando pensa que não, a pessoa morre. Certo. E a família se decepcionou, não quer ir mais para a igreja, porque vários profetas passou por lá e disse que ia ser assim, 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 assado, e aconteceu totalmente diferente. Então nós temos que tomar cuidado de falar quando Deus não mandou você falar. Né? Então é por isso que, como eu disse aqui no início, que tem muitas coisas que está acontecendo, muitos jargões, né? Muitas ideologias, e a palavra de Deus está ficando aqui como pano de fundo. A palavra de Deus não está aparecendo da forma que é para aparecer. Porque o negócio legal é trazer uma coisa... Você entendeu? Mas Deus usava a parábola, não, beleza. Mas Deus não fugia do foco. Não. Deus trazia a parábola por quê? Para explicar justamente aquilo que ele queria que a pessoa entendesse. Então por isso ele usava a parábola. Mas só que ele não ia no cúmulo do absurdo. Ele não ia no cúmulo do absurdo. Então Deus deixava entendido dentro de uma parábola baseado na palavra. Né? Então para você ver que tem uma vez que Jesus estava pregando ali um sermão ali, era meio duro. E Pedro falou assim, senhor, dá um tempinho aí, porque o povo está indo embora. A igreja está ficando vazia. A igreja está ficando vazia. Aí Jesus fala assim, Pedro, fala o seguinte, se você quiser ir com eles também, vai. Você entendeu? Só que Pedro entendeu o quê? Que na verdade não era o momento ali do que se estava pregando, mas era o que ele ia sofrer depois. Sim. E ele entendeu, eu falei, não, Jesus, para onde que eu vou? Se só o Senhor tem palavra de salvação. Então nós entendemos que o que Jesus pregava a palavra de salvação, entendeu? E uma outra questão também, quando Jesus estava ali na multiplicação dos pães no Evangelho de João capítulo 6, que Jesus termina de pregar, todo mundo enche o bucho, vai para casa e tal, e Jesus vai para o outro lado da margem do rio. E o povo ficou afoito procurando ele e tal, então e quando encontram, indagaram. Falou, mestre, nós te procuramos aí e não encontramos. Que Jesus falou assim, vocês vêm até mim, não por causa do milagre, mas por causa do pão que comeste e saciaste. Então Jesus estava falando o quê? Que eles não foram atrás de Jesus por causa da palavra. Eles foram atrás do alimento. Por causa que perece. Do alimento, da comida que perece. Então, é por isso, nós temos base bíblica para dizer, para pregar, que a igreja ela tem que ter um fundamento na palavra. Ela tem que ter um fundamento. Então, às vezes... Se você perguntar para alguém por que você veio aqui à igreja, é por causa da palavra, né? Ou é por causa do milagre? Não, ela vai vir por causa da necessidade, porque está sendo ensinado errado. A pessoa já levanta as mãos aceitando Jesus, foi como você falou. Não, vem para cá que eu vou comprar tua briga. Você entendeu? Vai comprar nada, irmão. Eu aguento briga de alguém? Vai comprar briga como? Não tô aguentando nem a minha briga. Como que vai comprar briga? Você entendeu? Porque assim, pastor Marcos, nós temos que entender que até Deus, ele só faz se nós quisermos que ele faz. Não adianta, mas se nós não abrirmos o nosso coração e não entender a palavra de Deus, jamais, irmão. E quando a gente entende a palavra de Deus, quando nós entendemos a palavra de Deus, as coisas se tornam mais fáceis, guerreiro. Você tem mais resultado na vida, quando você entende a palavra. Quando você entende que a Bíblia ela é um maior manual de instrução para a vida de uma pessoa. A pessoa não precisa ir para a igreja para ser próspero. Quer ser próspero? A Bíblia diz que o que gasta mais do que ganha nunca prosperará. Então, a regra básica daquele que faz contabilidade, a regrinha básica da contabilidade para atuar na economia, é aquela historinha do mal menor. É fazer mais gastando menos. Exatamente. Então, você quer ter uma vida próspera? Começa... tem pessoas que o salário dele, guerreirão, o salário não é dele. Não é ele dele. fala, vou pegar meu pagamento. Não é dele. Ele vai pegar o pagamento para repassar, porque já não é mais dele. Durante o mês ali, só que assim, por conta do salário baixo, que é a fase que nós estamos vivendo, você tem que fazer um esforço para sobreviver com aquilo que ganha. Exatamente. Mas dentro dessa luta para sobreviver com aquilo que ganha, chegar no final do mês você já deve tudo. Exatamente. Então, a historinha lá que eu acho que isso aí viralizou, muita gente deu até risada daquela história
da mulher que chamou o pastor para orar na casa dela, porque o devorador estava lá, o inimigo e não sei o que lá. E aí ele chegou e falou, antes da gente orar, pega aí todos os carnê, conta que você tem. Aí disse que trouxe lá carnê de uma par de loja, de uma par de coisa, guerreiro. Aí o pastor pegou e falou assim, então, ó, o problema não tá no inimigo, o problema tá em você gastar demais. Exatamente. Então, eu não preciso ir para a igreja para ter uma vida próspera. Por quê? Senão o ímpio também não prosperava. Irmão, é trabalhar. É correr atrás do seu objetivo. Tudo, e isso a Bíblia deixou bem claro. Claro, lá no comecinho, lá para Adão. Você vai comer do seu suor. Entendeu? Vai comer bem do fruto da sua... Exatamente. Da mão. Porque eu acredito, pastor Marcos, que a fidelidade a Deus é muito importante para um crescimento. Se você olha na nossa jornada. Se você observar a palavra do jeito que precisa ser observada, voltando lá no começo da nossa conversa, ir para a igreja para oferecer, aprender da palavra de Deus, você começa a ter a vida mudada. Por quê? Entra nisso que você vai acabar de concluir aí. Quando você tem uma vida com fidelidade em Deus, a tua vida ela começa a mudar de um jeito que às vezes você não entende. Você fala, poxa vida, eu ganho pouco e faço bastante. Exatamente. Você começa a aprender a administrar. Exatamente. E eu vou contar aqui um testemunho de um camarada que ele era conhecido como João o Crente. Eu não sei se o senhor já ouviu esse testemunho. Quem conta até é o Abílio Santana, e eu ouvi esse testemunho há muitos anos atrás, há uns 15, 20 anos atrás. E esse testemunho eu guardo ele no meu coração até hoje. Por quê? Porque eu vejo dentro disso uma fidelidade. Então, esse tal de João o Crente, que como ele era conhecido, por que ele era conhecido como João o Crente? Porque ele nunca deixou de ir para a igreja devido aos problemas que ele estava frequentando junto com a sua família. Era uma pessoa que passava dificuldade. E eu passei também por dificuldade. Eu cheguei para a igreja, pastor Marcos, deixar minha esposa em casa porque não tinha o que comer. E ela ficou em casa com a minha filha pequenininha porque não tinha o que comer, mas eu ia para a igreja. E esse testemunho muito me edificou. E esse testemunho é tão importante que eu trago ele no meu coração até hoje. O que aconteceu? Então, esse João, o crente, ele estava passando uma dificuldade tão grande na sua vida, dificuldade mesmo, necessidade mesmo dentro da casa dele. E ele tinha 3 filhos. E aí ele saía todos os dias para procurar serviço, entregar currículo e tal, e voltava e sempre na mesma. E aí teve um dia que ele orou juntamente com a sua esposa, antes de entregar o currículo, orou, né, entregou nas mãos do Senhor e foi entregar os seus currículos como de costume. E nesse meio termo, foi uma pessoa até um mercado do bairro, e quando essa pessoa chegou lá, o João contando depois, no seu testemunho, que ele chega nesse mercado, né, e faz uma compra e leva até a casa desse João, essa pessoa. Leva até a casa do João, já tinha de tudo. E quando o caminhão do mercado encostou na casa da esposa desse João, ele não estava em casa ainda, porque tinha saído para entregar currículo. Ele saiu e tal, e aí ficou a esposa dele e os filhos. Aí encosta um caminhão na casa dele, e quando esse caminhão encosta, bate palma e chama, né? É aqui que mora o João, o crente, tal. É aqui sim. Então, nós viemos aqui trazer uma compra e tal. E a esposa dele ficou meio que assim, falou, mas... Poxa, mas a gente não tinha um centavo para comprar uma bolacha para os nossos filhos. E a mulher começou a fazer pergunta, mas da onde vem do mercado e tal, e falou que é para nós entregar aqui. E a mulher receosa, aquelas pessoas matutas, né, do interior, né, que fica meio receoso e tal. E por fim, a pessoa insistiu, mostrou ali a lista e tal. Tava lá escrito mesmo João, o crente, no papel, e do mercado fulano de tal, até que ela deixou entrar e colocou lá as compras na sala. E foi descendo caixas e caixa, e bolacha, enfim, a sala ficou repleta de compra. E aí a mulher não deixou as crianças mexer enquanto o João não chegou. E aí o caminhão foi embora, e quando o João, o crente, chegou na casa, os filhos tudo correndo alegre.
pai, e compra e tal, e não sei o que e tal e tal. Aí quando ele entrou, que ele viu, ele levou um susto. E aí a mulher dele falou assim, ó, parou aqui um caminhão e deixou todas essas compras aqui falando que chegou alguém lá no mercado e fez toda essa compra e mandou entregar aqui na nossa casa, né? E aí o João Matuto também falou, não, peraí que eu vou lá ver. Eu vou lá ver o que está acontecendo, porque... Poxa, eu não fiz compra nenhuma, bem, você sabe a nossa situação, né? E ele foi no mercado. Chegou lá no mercado, tinha 2 seguranças na porta, e aí ele chegou lá na porta e ele queria entrar, poder falar com o gerente. E aí o segurança falou assim, mas quem é o senhor? Você não pode entrar aqui para falar com o gerente e tal, tem que ter uma hora marcada. Qual é o senhor, o nome do senhor? Aí ele falou assim, eu sou o João, o crente. Aí quando ele falou que ele era o João, o crente, o segurança falou, opa, não, peraí, vamos lá, eu vou te levar até a presença do chefe lá. Aí subiu as escadas, subiu lá em cima, e chegando lá e bateram na porta e falou, senhora, tá aqui o João, o crente e tal. Quando falou assim, o chefe lá, o cabeça, falou, não, deixa ele entrar. Puxou a cadeira e tal, colocou café pra ele e não entendia. E começou ali a conversar e o João falou assim, não, eu vim aqui porque eu cheguei na minha casa agora, eu tava entregando aí uns currículos, cheguei na minha casa e tinha um monte de compra e disse que uma pessoa veio aqui e disse que era meu irmão, mas eu não tenho irmão. É só eu. Na minha família sou eu sou o único. E falou que disse que foi o meu irmão que veio fazer uma compra aqui e tal. E aí eu queria saber. Ele falou assim, não, é verdade mesmo. Veio uma pessoa aqui, chegou aí na frente do mercado com um carro que nunca nós tínhamos visto, um carro bonito. Isso com segurança e tal, e chegou aqui e fez uma compra e tal, e pediu para te entregar mesmo lá e falou que era o seu irmão. E aí João começou a conversar e falar, não, eu preciso saber, porque eu não tenho irmão. O único filho sou eu. E eu não sei se tem mais algum irmão por aí, eu não sei. Até o presente momento que eu sei, eu sou o único filho do meu pai e da minha mãe. E ele começou a perguntar, não, e como é que ele era? Não, rapaz, ele usava uma veste assim branca, e até os pés, e todo mundo ficava pasmado aqui dentro, tal. E aí João começou a ver que o negócio tava indo para um lado assim, meio que... Começou a entender, meio que espiritual. E aí ele falou assim, mas e com que foi que ele pagou? Né? E ela falou assim, foi até bom você perguntar. Aí o chefe foi lá dentro, trouxe uma barra de ouro, e na barra de ouro estava escrito Jesus é Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Aí João já começou a entender. João já começou a chorar ali na sala do chefe, começou a falar línguas estranhas. Aí o chefe já levantou da cadeira e falou assim, rapaz, ele falava nessas línguas mesmo aí que você está falando. Irmão, eu só sei que houve um reboliço ali dentro do mercado, e aí João entendeu. Então, o que eu quero que você entenda com isso, irmão, é que a fidelidade com Deus, para com a sua palavra, faz Deus fazer coisa por nós que nós não imaginamos que Deus faz. E ele não mudou. E ele não mudou. O próprio Jó, se não me falha a memória, o próprio Jó, ele usa um termo assim, antes, eu conhecia de ouvir falar. Né? De ouvir falar. Conhecer, de ouvir alguém testemunhar, alguém falar de Deus é uma coisa. É uma coisa. Agora, você viver experiência Deus, é outra coisa. É outra coisa. É isso que o nosso povo, a nossa geração, precisa entender. Entendeu? É ter uma experiência com Deus. Uma experiência contundente. E só se tem experiência com Deus quando eu tenho uma particularidade, um compromisso com a palavra. Sim. Então você vê que foi como, voltando alguns minutos atrás, como você disse, a questão do batismo. Por que não tem acontecido o batismo com o Espírito Santo, que é uma coisa que tem tão pessoas simples, que já não acreditam mais que Deus batiza? Não, o pastor Marcos até acredita. A culpa está em quem, guerreirão? Vamos tentar entender. A culpa está em mim, que quero ser batizado. Não, a culpa está em quem precisa receber ou em quem está oferecendo? Não. A culpa está em quem precisa receber. Porque tem aquele fenômeno lá que qualquer assembleiano conhece, da Rua Azusa, o maior movimento pentecostal aconteceu ali e tal. E aquele camarada que ele queria ser batizado com o Espírito Santo. E ele falou, eu quero ser batizado com o Espírito Santo e tal. E ali a pessoa que
que estava ministrando ali, deu um abraço nele. E num abraço ali, ele então falou, você quer ser batizado? Seja batizado. Receba. E o camarada foi batizado ali e ele foi cheio do poder de Deus. É a preparação. Eu acredito, pastor Marcos, que para uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo, ela tem que estar sensível. Ela tem que estar sensível. E como é que nós podemos estar sensível a Deus? É tendo um propósito. Senhor, eu quero ser batizado. E trabalhar em cima daquilo. Entendeu? Orar, jejuar, porque você vai sentir sensível àquilo. Então, o erro não está no pregador que está pregando. Entendeu? A falha não está no pregador que está pregando. Porque o pregador até chama as pessoas para vir para frente para ser batizado. Mas você vê que a pessoa fica ali, chora, e está ali, e chora e tal, e não consegue ser batizado. Porque, na verdade, não houve uma preparação antes. Não houve uma preparação. Eu acho que o ouvinte da palavra de Deus, ele precisa se preparar. Se preparar. Ela precisa se preparar. É necessário. Se você quer. É o foco. Porque assim, tem um grande problema acontecendo aí. Eu tô falando isso aí, Guerreirão, por tipo assim, com o passar do tempo a gente vai ganhando algumas experiências. Vai ganhando algumas experiências, vai aprendendo. Há momentos na vida da pessoa que, quando vai chegando a hora de ir pro culto, ele fala, rapaz, eu tenho que ir pro culto e tal, não sei o que lá, e vira aquela, fica afobado ali e tal, e vai pelo compromisso que ele tem de ir. Pelo compromisso. Com a igreja. Isso, com o sistema. Com o sistema. Com o sistema igreja. Com o sistema que precisa de tomar muito cuidado, que a verdadeira igreja não é o sistema. Não. O sistema é uma placa, um CNPJ, que vai ser tirado de um povo dali de dentro. E tem uma coisa, para mim não perder aqui o foco, desculpa de cortar, quando eu tenho um compromisso com o sistema, eu corro um grande risco. E qual risco? É de não permanecer. E qualquer coisa vai me deixar meio que, entendeu? Meio que cambaleando. Entendeu? Eu não vou estar cessado. Mas se o meu compromisso for com Cristo, então automaticamente, se eu tenho compromisso com Cristo, eu tenho compromisso com tudo aquilo que me é delegado dentro do sistema. Sim. Então a minha preocupação é de ter um compromisso... Você obedece, acaba obedecendo o teu líder, mesmo que ele imponha ali uma situação que às vezes você não concorda, mas você obedece. Por causa da tua fidelidade com a palavra. Fidelidade com a palavra. Pela minha